A paz do Senhor a todos, os irmãos possam sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Posso usar, João? Obrigado. Já peguei? Capítulo 11, do versículo 16 ao 33, que é onde nós vamos passear um pouco sobre a palavra de Deus. Começamos hoje falando de Paulo, e é sobre Paulo que Deus pretende trazer uma palavra essa noite, algo sobre... Pode colocar em cima, irmão, por favor, obrigado. E é sobre Paulo que o Senhor vai falar hoje, sobre o seu discípulo, sobre o nosso irmão em Cristo, Paulo de Tarso. Como Deus transformou a vida dele. E o Senhor há algum tempo me deu esta palavra, e a pastora Milu, ministrando aqui, confirmou exatamente o que eu deveria. E aí eu firmei, o irmão Fran, pregando aqui, o presbítero Fran, pregando aqui, confirmou novamente o que eu deveria falar. Mas eu não tinha um título para a palavra. E aí eu estava sentado ali, e o irmão Jorge falou atrás de mim: estamos junto e misturado. Aí o Espírito Santo falou: é esse o título. Aí eu falei: mas Senhor, é um título tanto quanto moderno, para Frentex. E essa semana o Marcel veio falar comigo, que ele estava com uma dúvida, ele veio fazer uma pergunta. Aí quando eu cumprimentei, ele falou: estamos junto e misturado, feito pão amanteigado. Que nem um determinado radialista de uma rádio gospel aí, que eu gosto muito, o programa é muito legal, muito bom. E o Senhor, então a palavra de hoje é Coríntios capítulo 11, versículo 16 ao 33. Vamos falar também, vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 20. E o título é Juntos e Misturados. Amém? Glória a Deus. Eu falei para o pastor que eu ia fazer algo hoje aqui, para ele não se preocupar, que eu não ia pôr fogo no púlpito, que não ia ter problema. Ele já deu risada. E Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. E eu trouxe algo lúdico, porque uma vez o Fernando disse, no início da Escola Bíblica Dominical, quando ele teve a oportunidade de ministrar, ele disse que não dá para a gente obter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. O problema é que a palavra de Deus, entre aspas, no que está escrito, ela é sempre a mesma coisa. Você vai lá, vai estar escrito: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você fecha a Bíblia, abre, lê de novo, vai estar escrito isso. O que se renova é o que o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. E isso sim, se renova a cada dia. Amém? E nós vamos ler aqui esse trecho da palavra do Senhor. Antes disso, eu quero acusar a presença, aí já foi dito, mas do André. André, o que você está bebendo que você não envelhece? Você não muda? Você não fica com essa barriguinha assim como a minha? Você continua enxutinho? A sua esposa Silvia, cada dia mais bonita também, nisso ela aprendeu com a minha. É uma bênção ter vocês aqui. Eu acuso também a presença do professor Edgar Nóbrega. Ele é o professor da Caleça, professor... Faz assim, Edgar. Isso. Ele é candidato a vereador lá em São Caetano. E o lado bom é que ele me prometeu uma coisa: se você votar em mim, uma coisa eu vou fazer. Eu falei: o quê? Eu não vou sumir. Eu falei: então eu vou votar em você. Porque todo mundo que se elege, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele some. Ninguém mais vê o cara. Ele falou: eu sou seu vizinho, não tem como. E ele provou que ele faz um café melhor que o meu. Então eu falei: olha, vou votar em você, minha família vai votar em você. Tá bom. Aí ele me perguntou semana passada: escuta, eu posso ir na tua igreja? Eu falei: olha, a minha igreja, a gente não faz campanha política, a gente não dá o púlpito para candidato, para fazer campanha, você me perdoa. Ele falou: não, eu quero assistir um culto na tua igreja, eu quero ir lá. Eu falei: olha, lá 99,9 não são eleitores de São Caetano. Ele falou: não,
mas eu quero ir na tua igreja. Eu quero participar de um culto lá. Eu falei, glória a Deus. Então venha. E ele resolveu vir hoje. Eu achei que ele não vinha, porque candidato, você sabe, né, irmã? Candidato promete, fala que vai e não vai. Fala que tá, mas não tá. Mas ele até hoje, tudo que ele falou, ele cumpriu, vocês acreditam? Então que Deus seja na vida dele, que Deus abençoe ele, a família. Ele está com o seu assessor aí, o Jairo, né? Esse nome eu já conheço de algum lugar, irmão, Jairo. É bíblico. Glória a Deus. Vamos lá. Falávamos então... Aí eu cometi uma gafe. Perdoe. Eu recebi um pedido de oração. E antes de nós lermos a palavra, irmãos, a irmã Núbia, do Davi, ela pede oração pelos pais. O senhor Alcedino e a dona Neuza. Eles estão enfermos, estão depressivos. Já há algum tempo eles estão com algum problema. Mas dessa vez ela pediu. Então, nós cremos que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E que o Espírito Santo de Deus, para a presença de Deus, não há limite. Ele está aqui, ele está em nossos lares, ele está na casa dos nossos amigos, ele está lá no nosso emprego, para quem tem emprego ainda. Enfim, e ele está também preparando um trabalho para aquele que não tem. Amém? Você crê assim? Então, curve a sua fronte onde você está, confortavelmente. Entre comigo em oração, vamos interceder pela vida do senhor Alcedino e da dona Neuza. Ore também para que Deus venha me usar para falar contigo de acordo com a necessidade que você tem essa noite. Amém? Entremos na presença do Senhor mais uma vez em oração. Senhor meu Deus e Pai, em o nome de Jesus, estamos mais uma vez na tua presença em oração. Pai, desta vez para interceder não por nós, para pedir algo por nós mesmos, Senhor, em nosso benefício próprio. Nós pedimos, Senhor, pela vida do senhor Alcedino e da dona Neuza. Eles estão com problema de saúde, Senhor. Tu sabes qual é o problema. Pai, eles estão com problema de depressão. Pai, em o nome de Jesus, coloca tuas mãos poderosas sobre esse casal. Dá graça para a Núbia, para o Davi, para os demais filhos e parentes. Pai, visita essa família em o nome de Jesus. Senhor, faça maravilhas naquele lugar. Pai, eu aproveito nesse momento para te pedir que o Senhor venha me usar com poder, com sabedoria, com graça, para trazer, Senhor, para trazer neste momento, uma palavra rema, uma palavra, Senhor, que venha de encontro à necessidade de cada vida neste lugar, que cada um possa analisar o motivo pelo qual está aqui essa noite, Senhor, e que esta palavra, Senhor, venha falar com cada um aqui, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, acampa os teus anjos aqui nas cercanias, nos dando livramento, nos dando proteção, porque a verdadeira segurança só vem de ti, Senhor. O homem não é capaz de dar, Senhor, segurança para o outro homem, Senhor. Somente o Senhor pode, Pai. Em o nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo esteja visitando as mentes e os corações aqui presentes, abrindo as mentes, abrindo os corações, desarmando, Senhor, as vidas, que estejam aqui prontos para receber, Senhor, a tua palavra, assim como a terra, Senhor, para receber a chuva no tempo certo, Pai. Eu te agradeço pela tua presença neste lugar, porque já podemos sentir a tua presença neste lugar, nos louvores. O Senhor está nesse lugar. Então, Senhor, ministra a tua palavra. Usa-me, Senhor. Seja de acordo com a tua vontade, Senhor. Não como eu quero, como eu penso, mas como o Senhor quer, como o Senhor pensa. Não como o seu povo quer, mas como o Senhor acha melhor na vida de cada um deles, Senhor. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Diz a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja lá em Corinto, na cidade da Grécia, capítulo 11, do versículo 16 ao 33, que diz assim: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas
no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo que, como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei na escuridão do mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos da cidade. Em perigos do deserto. Em perigos do mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. E além das coisas exteriores, me oprime, me aflige cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Vamos aqui mais à frente para meditar num versículo apenas, Gálatas 2. Gálatas, uma carta de Paulo à igreja na Galácia, capítulo 2, o versículo é o 20. Todos acharam? Digam amém? Amém. Glória a Deus. Paulo aos irmãos da Galácia diz assim, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Deixa eu desfazer só um nozinho aqui, que o Senhor me deu esse título, Juntos e Misturados, e eu fiquei, poxa, é algo muito recente, esse termo Juntos e Misturados, ele já existe há algum tempo, e ele surgiu nas comunidades aqui da Zona Sul de São Paulo, Juntos e Misturados. Estamos junto e misturado, é uma gíria, e se tornou letra de um rap, em aproximadamente 96, e depois virou programa de televisão, depois virou até tese de doutorado, enfim. E o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração a respeito da minha vida com Ele, da minha vida com Deus, o que eu estou pretendendo vindo na casa de Deus, o que eu estou querendo de Deus. É como se a noiva chegasse para o noivo, depois de 8 anos de noivado, e dissesse para ele, você vai casar comigo ou você não vai? Porque parece, depois de 8 anos de noivado, que você não vai casar comigo. E o Senhor Jesus, ele começou a falar comigo, como eu disse para a Nilce, para a irmã Elza, ele começou a me dar uma surra de travesseiro. Quem já tomou surra de travesseiro dos irmãos à noite? Aquela brincadeira gostosa, que você apanha, mas não dói. Mas você sabe que ele está batendo. Então, o Senhor começou a falar comigo a respeito, irmãos, esse líquido vermelho não é sangue, é groselha, tá? Esse líquido branco é leite. O irmão tem como fazer um foco aqui, nesse lugar, já tá? Dá para ver das 2 telas? Amém. Então, o Senhor me deu uma dinâmica muito simples para falar. A pastora começou a falar sobre isso, mas depois o Espírito Santo de Deus foi cortando e ela foi falando de outra parte da mensagem, mas ela pincelou sobre isso, o irmão Fran falou sobre isso, o Espírito Santo de Deus tem falado na igreja sobre se você está junto com Deus, se você não está junto com Deus,
se você está caminhando com Cristo, se você não está caminhando com Cristo, o que nós pretendemos? Você que está casado, você está junto ou você está misturado com a sua esposa? Se você que está na sua empresa, você está junto ou você está misturado na empresa? O que você está fazendo? Você está tomando o tempo da pessoa? E o Senhor começou a falar comigo a esse respeito. E aí eu falei, Senhor, e como é que eu vou fazer? E o Senhor me dirigiu, quando eu saí de casa, o Wellington falou, o senhor vai fazer mágica hoje na igreja? Eu falei, não, filho, eu aproveitei para fazer o meu comercial, pedi para ele tirar os 2 fones de ouvido, e falei, espera aí que eu vou te explicar o que acontece. Eu vou colocar leite nesse copo, um pouco de leite. Eu gosto muito de leite com groselha, tá? Tem gente que não gosta, mas leite gelado com groselha, eu gosto muito. Tá? Respeito quem não gosta. E nós vamos explicar aqui para você, eu com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o que é estar junto e o que é estar misturado. Jesus, não permita que eu faça nenhuma caca nesse lugar. Porque homem na cozinha é para melar um fogão, mela a pia, mela tudo. Me ajuda, ó Deus. Isso é óleo de cozinha, tá, irmãos? Fica tranquilo, nada vai explodir, nada vai dar problema, fica sossegadinho, em nome de Jesus. E agora eu vou colocar, aqui está a água e o óleo. E agora, o leite. E a groselha. Não quero ver ninguém aqui para vir tomar, isso é meu. O leite com a groselha. Eu ia mexer com o dedo, mas é uma baita numa falta de educação. Eu não tenho nada que mexa, mas eu vou dar uma mexidinha improvisada aqui. Vou fazer uma mágica aqui. Que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Ah, saiu, pronto. Pronto. Aí está. Nós lemos o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e depois nós lemos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, falando sobre um homem está falando aqui, um homem de Deus está escrevendo aqui. Esse homem, ele nasceu ali numa região de Tarso, que hoje é a Turquia, ele morreu por volta, quase com 70 anos de idade, alguns dizem mais, uns dizem menos, mas isso é irrelevante para aquilo que o Espírito Santo de Deus pretende falar. Ele nasceu, ele foi criado como um judeu, aprendeu tudo sobre a palavra de Deus, sobre o Deus de Israel. Ele cresceu vendo o exército romano tomando conta da sua cidade, por isso que ele usa muitos termos militares nas suas cartas, porque ele conheceu muito sobre o militarismo romano, porque afinal de contas, na cidade dele, quem mandavam eram os romanos, e cobravam imposto ainda lá. Então ele conviveu, o garoto cresceu vendo os militares para baixo e para cima, com os seus uniformes militares, os seus capacetes, suas lanças, suas armaduras, e em compensação ele foi estudar nas melhores escolas, ele aprendeu muito sobre os ofícios da época, de fazer tendas, mexer com couro de cabra, couro de camelo, enfim, ele era um homem fiel. E o que acontece? Ele acaba indo estudar ali aos pés de Gamaliel, que era a maior autoridade sobre os fariseus da época, que seguiam a escola de Hilel, que é uma escola rabínica, lembra? Escola rabínica de Hilel? William lembra disso? Então, eram os homens muito sérios, muito corretos, que obedeciam à risca a palavra do Antigo Testamento. E Paulo foi criado nesse meio. Porém, o que acontece? Durante essa fase da vida, quais eram as prioridades da vida de Paulo? Era obedecer a Deus, era trabalhar, ser um bom cidadão, honrar pai e mãe, viver de acordo com um bom judeu, da tribo de Benjamim, um homem correto, um homem sério, um homem devotado, um homem leal, um homem de caráter. As prioridades de Paulo na vida eram estas. Porém, como a irmã muito bem dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela leu hoje, no capítulo 9 de Atos, acontece algo na vida desse homem.
Ele achando que ele estava fazendo tudo certo, ele estava combatendo aquela seita que surgiu dos cristãos, e ele a serviço dos fariseus e da corte, enfim, ele estava perseguindo, e ele encontra Jesus. Jesus interpela ele na estrada para Damasco. Jesus já havia sido crucificado. E tudo que acontece a partir de agora são fenômenos espirituais. E as coisas espirituais não se discernem de forma racional. 2 mais 2 é 4. No que diz respeito à vida espiritual, às coisas de Deus, às coisas espirituais, acontece algo onde não poderia acontecer. Abre uma porta onde não tinha porta. Acontece uma cura onde não poderia acontecer. Porque é pela fé. É o agir de Deus. E com relação ao agir de Deus, o homem racional, ele tem muito pouco conhecimento. Glória a Deus por isso. Então o que acontece? Paulo agora, ele foi convidado, ele vai na rua direita, enfim, acontece o que a nossa irmã leu. E Paulo começa a ter contato com Jesus Cristo. E a vida de Paulo, a alma de Paulo, a mente de Paulo, o espírito de Paulo, a vida de Paulo é invadida pela pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo começa a falar com ele. Olha, eu estou me apresentando para você, porque você é um homem sincero. Você não tem dolo em você. E eu quero falar com você. Eu quero te apresentar algumas coisas. Eu quero te mostrar algumas coisas. Eu quero te levar para alguns lugares. Eu quero falar com você. Eu quero usar você para falar com algumas pessoas. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça aquilo. Eu quero que você não vá. Eu quero que você sente. Eu quero que você levante. Chega um momento na vida de Paulo que não dá mais para distinguir quem é Paulo, quem é Cristo. E esse nome, juntos, essa gíria, juntos e misturados, surgiu no termo para dizer, ó, o seguinte, mano, nós estamos juntos, certo? Estamos aí, estamos ligados nas quebradas, ou estamos quebradão nas ligadas. Tudo bem? Nós estamos juntos até a morte. É o que o pessoal fala aí fora, né? Estamos juntos para qualquer negócio. Pode contar comigo. Não é isso? A gíria. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer falar para você essa noite é o seguinte. O que é estamos juntos? Estamos juntos é o seguinte. A água e o óleo. Eles estão juntos? Estão no mesmo recipiente. Porém, são duas coisas completamente diferentes. São dois líquidos diferentes. Um é mais denso, o outro menos denso. Eles não vão se misturar. Pode bater, pode mexer, pôr o dedo. Eles não vão se misturar. Porque eles são diferentes. Eles não têm o mesmo propósito. Eles não têm o mesmo propósito. A água para matar a nossa sede. E nós usamos o óleo de soja para outros fins. E o que acontece? Muitas vezes, o casal, ele está junto. Às vezes está casado. Ele está junto com ela. Mas o lar não prospera. 4, 5, 10, 15, 20 anos de casado, eles não conseguem comprar uma casa própria, nem um apartamento. Por quê? Eles estão apenas juntos. Mas eles não estão leite com groselha. Eu coloquei o leite e adicionei a groselha. E eles se misturam de tal forma que você sabe que a groselha está aqui. Mas você sabe também que o leite está. Porque a groselha perdeu a sua cor natural. O leite perdeu a sua cor e densidade natural. E ambos passaram a compor praticamente o mesmo líquido. Só uma análise química aqui vai dizer quanto tem de groselha e quanto tem de leite. Isso já não é comigo, é com meu irmão, nosso irmão Maurício. E por favor, irmão, não entra nas que exatas, não é comigo. Então o que acontece? O casal às vezes, em nome de Jesus eu digo para você, o casal às vezes, ele está junto, mas não tem os mesmos ideais. Não tem a mesma direção. Óbvio, a pastora disse aqui, eu e o Carlos, e olhando para ele, babando, com um olhar de esposa apaixonada, e disse, nós somos diferentes, mas eu o amo. E nós, com relação à fé em Cristo Jesus, nós temos os mesmos ideais. Nós cremos na mesma coisa. Nós somos um. No que diz respeito à criação de filhos, os dois são a mesma coisa.
Os dois querem o melhor para os filhos, uma boa educação, querem dar carinho para os filhos. De repente, os dois sentam na mesma mesa. Pastor, me perdoe, eu estou usando o casal, porque o pastor e a pastora são referência para muitos de nós aqui, inclusive para mim, embora o pastor não é candidato a nada. Amém. Glória a Deus. Então, o que acontece? O pastor e a pastora é referência para muitos de nós aqui. O casamento já dura muito tempo e em nome de Jesus vai durar muito mais. Por quê? Os dois entendem que sentados à mesa na hora do jantar, de repente, ele come a salada antes da carne. Ela já não, ela mistura a carne com a salada. A maneira dela comer é uma, a maneira dele comer é outra. Ele acorda de manhã e quer tomar um café puro. Ela não quer comer nada. Porque são duas pessoas diferentes. Ele veio de um lar, ela veio de um outro lar. Foram educados por duas famílias diferentes. Os dois são formaram em áreas diferentes. São pessoas diferentes. Mas no que diz respeito a formar uma família, a estar juntos enquanto casal, eles não são água e óleo. Eles não estão apenas juntos. Eles estão misturados. Amém? Trabalho. Muitos. Você que ainda tem, levante as duas mãos para o céu. Algumas pessoas estão na empresa, mas ela só está lá na empresa. Ela não está misturada com a empresa. Ela não veste a camisa da empresa. Ela não enxerga os interesses da empresa. Ela olha para o dia 5 e para o dia 30, ou para o dia 15, ou dia 1º, eu não sei o dia do vale de cada um, ou se tem vale, mas tem pessoas que estão numa empresa, ela só pensa no dia do pagamento, na hora da bandeja, na hora do almoço, e na hora de ir embora para casa. Ela olha, durante o turno do serviço, ela olha para o relógio 30 vezes por dia, porque ela não vê a hora que o turno termine. Ela está na empresa, mas ela não está misturada com a empresa. E aí há um corte. Um chefe chega para o outro e fala, escuta, me dá uma lista aí com 10 nomes. Fala, assim você me quebra. Não, eu preciso de uma lista de 10 nomes. Dá uma passeada aí com a sua memória. Quem é que você acha que vai ser um dos nomes desses 10? Aquele funcionário que veste a camisa, que se interessa, que procura fazer cursos, que não chega atrasado, que não sai antes, que procura aprender, que é submisso, ou aquele cara que o chefe percebe que ele está ali para ser apenas, estamos juntos, estamos aqui. Certamente essa pessoa desinteressada vai fazer parte da lista. Mas tem um detalhe. Estamos juntos e misturados em tudo na sua vida. Ou você está junto, ou você está misturado. Nós temos que entender, ou nós nos envolvemos de cabeça nas situações, ou você fica apenas ao redor. Cristão, eu anotei porque uma determinada pessoa disse assim, cristão não é aquele que é da religião de Cristo, mas aquele que tem a vida de Cristo dentro dele. O interesse, o desejo do Espírito Santo de Deus na tua vida e na minha vida, não é que nós frequentemos a igreja aqui, 2, 3, 4, 5, o Arlindo é irmão assíduo, ele não falta num culto. Não é esse o interesse do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. O interesse do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e a sua vida é que o pouco que nós possamos ouvir aqui dentro, que nós estamos aprendendo aqui dentro, nós possamos praticar lá fora. Amém, igreja? Que você seja uma pessoa, um agente de transformação da sociedade. Você foi chamado, você e eu. Irmão Kleber, você faria uma gentileza para mim? Pega um papel para eu limpar a mão aqui, que Nenê fez caca. Obrigado. O importante é que você e eu, nós percebamos que nós fomos chamados por Deus para viver a vida de Cristo dentro da sociedade, junto com a sociedade, mas fora da igreja. Que você seja um agente transformador, que você seja um ponto de referência. Nós estamos vivendo momentos na sociedade em que as pessoas têm um desejo, um anseio muito grande por ter alguém em quem eles possam
confiar. Hoje ninguém confia em ninguém. Aliás, nós temos diversos motivos para não confiar mais. Porém, quando o Espírito Santo de Deus agiu em Paulo, olha a situação de Paulo. Ele, perseguidor dos cristãos, ele aparece dizendo que estava convertido. Tentem para vocês imaginar a dificuldade desse homem. Só que quando ele se levanta nas sinagogas que ele começou. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Estamos juntos? Não, estamos misturados. Amém. Quando ele começa a passear e visitar as sinagogas, e a falar, e levantar e falar do nome de Jesus, os discípulos começam a perceber que aquele homem havia mudado a sua serviço. Como diz o profeta, Deus tinha tirado aquele coração de pedra e tinha colocado um coração de carne no coração, no peito daquele homem. Isto é o que Deus pretende fazer com os seus servos, com as suas servas, com os seus filhos e as suas filhas. Vocês perceberam como o mundo, as pessoas são insensíveis hoje em dia? Como as pessoas são, diante da pior desgraça, a mídia massificou tanto, acidente, problemas, tiroteio, isso, desabamento, incêndio, que acontece coisas terríveis. O pessoal fala, você viu o que aconteceu ali? Vi, que coisa, não? Poxa, que... O outro fala até, que legal, hein? Que fogaréu danado. Porque a insensibilidade tomou conta das pessoas. E o Espírito Santo de Deus, como foi falado na Escola Bíblica Dominical hoje, na classe dos adolescentes, o presbítero William estava ministrando hoje sobre a sensibilidade que o Espírito Santo de Deus colocou no coração de José, do Egito. E Paulo agora é um homem sensível. O Espírito Santo de Deus usou o presbítero Fran para falar sobre Eclesiastes, capítulo 3, em que o texto diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar. Vamos ler comigo? Vamos ler juntos? Eclesiastes, capítulo 3. Minha mão ainda está melada. Eu não limpei muito, mas Senhor Deus, deu tudo certo aqui. Eclesiastes capítulo 3, é depois de Salmos e Provérbios, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. E cada um de nós aqui está vivendo, nesse momento, um momento de prioridade. A prioridade do momento é: eu preciso terminar minha faculdade. O outro, poxa, eu preciso me manter nesse emprego. Eu não posso perder esse emprego. O tempo do outro é: eu preciso arrumar um emprego. O tempo da outra e do outro: poxa, a gente precisa casar. O tempo dos outros dois: a gente precisa continuar casado. Olha, nós precisamos criar nossos filhos. O tempo do outro: olha, nós precisamos ter filhos. Nós queremos ter filhos. O tempo: olha, nós precisamos estudar nossos filhos. O tempo do outro: olha, eu preciso fazer um curso. Olha, eu quero viajar. Cada um nesse momento, hoje, cada um de vocês aqui está vivendo um tempo na vida de vocês. E o tempo que a gente vive, a necessidade que a gente está tendo, ou o projeto que nós temos naquele determinado momento, ele gera prioridades. Eu estive na casa, no grupo de afinidade da irmã Celestina, e nós conversarmos, e em determinado momento ela falou: é questão de prioridade. É questão de prioridade. O Espírito Santo de Deus pergunta para você essa noite: qual é a sua prioridade hoje? Paulo, após o encontro com Jesus,
lá na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9. E nesse momento que ele está lendo aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele está não somente defendendo o seu ministério, mas ele está dizendo que na vida dele, a prioridade era estar com Deus, era obedecer a Cristo. E a prioridade era tão grande, que no seu corpo já havia diversas marcas de Cristo. Ele chegou num ponto de estar com Cristo, de falar com Cristo, de viver com Cristo, que as marcas de Cristo, no dia da crucificação, todas vieram para ele. Só faltou os pregos Mas chegou um momento na vida de Paulo, que as prioridades dele, a prioridade dele era estar com Deus. Para você que está aqui essa noite, qual é a sua prioridade hoje? Quais são as suas prioridades hoje? Eu já falei há algum tempo atrás aqui, mas eu disse há um tempo atrás, e volto a dizer, que teve uma época aí, que eu estava, foram praticamente os meus 15 anos, meus 15 primeiros anos aqui na Igreja Unida. Eu trabalhava em 2 ou 3 empregos, eu estudava, eu tinha a Marli, eu tinha meus 2 filhos pequenos, mas pastora, eu estava apaixonado por Jesus Cristo. Eu percebi que o que Deus fez comigo foi uma coisa tão boa, que eu tinha que fazer alguma coisa para retribuir. Depois que eu descobri que eu não ia conseguir retribuir, jamais. Mas eu continuei tentando. E eu percebi que o que Deus estava fazendo comigo, por mim, para mim, junto de mim, era tão bom, era tão maravilhoso. Irmãos, eu não queria faltar nos cultos. Eu cheguei a vir para a escola bíblica dominical, após 48 horas de trabalho ininterrupta, com 2, 3 horas de sono. Mas eu tinha que vir para a escola bíblica dominical, porque o mundo tinha me bombardeado, e eu via que na igreja eu me reabastecia. Aleluia. Eu ouvia tanta coisa ruim lá fora, eu presenciava, eu sentia tanta coisa que não me edificava, que não me agradava mais, mas que eu era obrigado a estar vivendo naquela situação. Mas o Espírito Santo ministrava o meu coração: vai para a casa do Senhor, vai que tem alimento para você. E eu vinha, apesar de várias horas de trabalho, muitas vezes eu chegava no culto de domingo, não era eu que ia pregar, nada disso não, mas eu vinha de 36 horas de trabalho, chegava com 20 minutos, meia hora de atraso. Os irmãos mais antigos lembram? Olha o irmão Arlindo chegando lá pelo canto da igreja, atrasado, suado, de terno, todo amarrotado, parecia um jornal de segunda-feira, mas ele vinha, porque ele precisava ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes você está numa uma comodidade muito grande, você trabalha de segunda a sexta, você tem um horário legal, mas você não vem na escola bíblica dominical, porque afinal de contas, você trabalhou 9 horas por dia, de segunda a sexta, e sábado não deu para você descantar, porque afinal de contas, sábado à noite, você foi no aniversário, e ficou até mais ou menos 1h da manhã, então não vai dar para vir na escola bíblica dominical. Irmão, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? A sua vida espiritual ou a sua vida material? Dá para correr junto, dá para andar junto. E aí, na igreja, existem coisas, situações, que são para alguns, não é para todos. João Marcos, eu quero solar a guitarra semana que vem. O João Marcos vai perguntar: você já tocou guitarra? Eu vou falar: nunca. Você conhece alguma nota musical? Então, não. Você conhece? Não. Ele vai me fazer umas 8 perguntas e eu vou dizer não. Ele vai falar: então como é que você vai solar a guitarra semana que vem? Então estar como músico aqui, de repente não é para todos. É só para aquele que tem o dom, tem um chamado, ou quer entrar para aprender depois de algum tempo. Cantar é para o irmão Arlindo? É melhor não. Não. Cantar é para todos? Louvar a Deus é para todos. Mas louvar de forma melhor, para que as pessoas possam ouvir,
de forma mais tranquila e possa agradar os ouvidos dos homens e trazer uma coisa mais bonita, um culto mais bonito, porque Deus merece o melhor, não é de qualquer maneira. É para qualquer um? Não é. Eu mesmo, para mim, não é a minha praia, não. Então, o irmão Arlindo, ele não vai estar no coral e não vai estar no grupo dos músicos. Mas o culto é para o irmão Arlindo? É, porque o culto é para todos. O grupo de teatro é para o irmão Arlindo? Não, eu não acho bonito, tal, já li muito, mas representar a arte cênica não é comigo, é com os irmãos lá. Todo mundo aí tem dom para representar, para estar aqui na luz da ribalta, aqui? Todo mundo? Não, não é todo mundo. Alguns apenas. Mas há coisas na igreja que é para todos. A escola bíblica dominical, ei, atenção, preste atenção. Escola bíblica dominical, todo domingo, tá? O nome já diz, 9 horas da manhã, estejam aqui, é para todos, tá bom? Você não precisa saber cantar, não precisa saber tocar. Vem na escola bíblica dominical, culto, terças-feiras, 20 horas. Quinta-feira, culto de oração, 20 horas. É para todos. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é só vir na igreja quando o seu grupo está em evidência. E quando o seu grupo não está em evidência, você não vem na casa do Senhor. Não. O Senhor quer receber o seu culto, a sua adoração, a sua oração. De repente tem um irmão aí necessitando de uma palavra. A sua família está necessitando de oração. Venha orar pela sua família. Venha ser edificado pela palavra de Deus. Qual é a sua prioridade, meu irmão? Qual é a sua prioridade? E desta época, o Senhor me honrou muito. O Senhor me honrou muito, porque eu mesmo cansado, eu falava com Deus, Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra. Eu preciso ouvir a Tua palavra. Eu preciso cantar, nem que for 2 louvores. Às vezes eu chegava, estava terminando o louvor, eu cantava 2 louvores. Mas era já o combustível para mim, espiritual, para eu estar vivo. Você entende, meu irmão, minha irmã, o que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração? Você entende a necessidade de estar aqui na casa do Senhor? A vida de Paulo antes de conhecer o Senhor era algumas prioridades, mas depois que Paulo conhece ao Senhor Jesus, as prioridades dele mudam. E ele, antes de Jesus, Paulo estava junto com Deus. O Deus do Antigo Testamento, que ele conhecia através da Torá, que ele lia, ele recitava, através dos Salmos. Mas depois que conheceu a Jesus, Paulo ele se mistura com o Filho de Deus. Ele se mistura, ele passa a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E ele renuncia a si mesmo para viver de acordo com a vontade de Deus. Ah, mas eu não posso renunciar à minha carreira, eu não posso renunciar a isso, eu não posso, para muitos, ter a presença de Deus, de Jesus Cristo, na sua vida, infelizmente, deixou de ser prioridade há algum tempo. Você que está aqui essa noite, ter Deus na sua vida, a presença de Jesus Cristo te orientando, te ensinando, ainda é uma prioridade? Ainda é uma coisa importante? Você está junto ou você está misturado com Cristo? Seguinte, Lilian, tô indo aí, falou? Tô aí, ó, tô nas paradas, tô aí. Quando dá, eu venho. Se eu não der, e você não me vê, é que eu não vim. Falou? Ficamos assim. Não, mas não dá. Aí vai. Se eu me meter nesse ministério, me envolver aqui, eu vou ter que vir na igreja. Se eu me envolver, não, ali também não dá, porque se eu me envolver ali, eu vou ter que vir na igreja. Né? Não vai. Sábado à tarde, não. Domingo não vai dar. Mas domingo de manhã também não dá, irmã. Meia hora antes do culto também não dá para chegar.
E aí eu pergunto para você já imaginou se quando nós nos ajoelharmos no nosso quarto, como diz Mateus capítulo 6, você lá em oculto, só você, sozinho, você se ajoelhar e começar, Senhor, você ouviu uma voz dizendo assim, não perca seu tempo agora, porque eu tenho outras prioridades. Se Deus dissesse isso, você acha que Ele tem razão de dizer isso? Ele cuida do mundo todo. Ele criou tudo. Você acha que você é a pessoa mais importante do universo? Ou tem milhares de outros irmãos em todo o mundo orando? Várias causas apresentadas a Ele. Já pensou? Porque muitas vezes com a nossa atitude, nós dizemos para Deus, Senhor, hoje a minha prioridade, essa semana, também não. Se der, terça que vem eu vou. Lê a palavra. Eu sou do tempo que não tinha esse negócio de WhatsApp, celular, nada disso. Então, gente, vocês não têm a noção, quando eu pegava um papelzinho com a letra da Marli. Era uma carta ou um bilhete. Quem lembra disso? Não levanta a mão não, que acusa a idade isso aí. Não é legal. Mas, gente, para um namorado, para um noivo, há 30 anos atrás, receber um bilhetinho, olha, me encontra em tal lugar. Olha que coisa gostosa. Dava um frio na barriga, um calor no rosto. E você já suava as mãos de pensar de ver a pessoa, de encontrar a pessoa. Só de você estar com o papel. E muitas vezes, quando você ama muito a pessoa, você olha para a letra e fala, foi ela que escreveu. Não é assim para quem realmente teve a oportunidade de um escrever para o outro. Aqui está a carta de Deus para nós. A Bíblia é a nossa regra de fé. Amém? Nós temos ela como sendo inspirada por Deus. E as pessoas, a Bíblia, fica lá. Como é que você quer ter o favor de Deus? Contato com Deus. A bênção de Deus. O amor de Deus. Se o que Ele escreveu para você, você não quer ler. Ele pode mandar um anjo para você? Pode. Mas Ele tem a obrigação de fazê-lo? Não. Então nós vemos, você está misturado com a igreja, ou você está, estamos juntos? Pastor, estamos misturados. Porque uma coisa que eu aprendi na casa de Deus, na igreja, quando nós lidamos com pessoas, irmão, irmã, é algo de Deus para você. Nem sempre você vai fazer aquilo que você gosta de fazer. Amém? Vou falar mais uma vez. Eu ouvi um amém gemido, mas eu vou falar. Nem sempre o Senhor vai te pedir algo que é o que você gosta de fazer. Às vezes Deus vai pedir algo que você não gosta muito. Não é nem sua praia. Mas o Senhor vai pedir para você fazer, e você vai dizer assim, Senhor, como eu estou inserido, como nós estamos misturados, eu e o Senhor, e eu quero que o Senhor continue misturado em mim, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Eu não sou muito bom nesse negócio aí não. Aliás, eu nem sei fazer. Aliás, eu também não tenho muita paciência. Mas o Senhor mandou, Senhor, eu vou fazer. E o Espírito Santo de Deus vai te colocar o gosto pela coisa. Amém? Então, entre estar junto e misturado, há uma diferença muito grande. E eu termino agora. Até quando você e eu, nós vamos ficar apenas juntos? Há necessidade de nós nos misturarmos com Deus, com a causa de Cristo. Até quando a gente vai ficar visitando? Eu anotei aqui para que eu não esquecesse. Você somente terá vida em abundância quando estiver misturado com Cristo e com a sua igreja. Amém? Essa coisa de, não sei se todos se lembram, mas na minha época de ginásio, que era o
Hoje, como é que chama o ginásio? Quem sabe aí? Não, colegial é o nível médio. É o ensino fundamental 2. Obrigado. Então, naquela época, o cara que faltava muito, quando ele chegava na sala de aula, o pessoal chamava ele de quê? Alguém se lembra? De turista. Ó, chegou o turista. Fulano que só cabula a aula. Até quando nós vamos deixar de ser turistas na igreja, na vida um dos outros e com Cristo? Porque não dá para ter intimidade se a gente só estiver junto. Estamos juntos. O Senhor Deus deseja que nós estejamos misturados. Aliás, está geladinho ainda, mas é meu. Então, o Senhor, a palavra do Senhor esta noite é que você tem um chamado ministerial, que você se envolva com esse ministério. Você tem um chamado para um determinado departamento da igreja, que você se envolva com isso. Você tem um ministério de oração. Você tem um dom, que você desenvolva isso. O Senhor Jesus está chamando para você, está chamando você para um particular. Orações mais longas. Tira o relógio na hora de orar. Começa a conversar com o Senhor, sem compromisso de ter que acabar. E o Senhor vai te batizar no Espírito Santo. O Senhor vai te conceder dons. O Senhor vai te ensinar algumas coisas. Eu disse aqui no começo que a sociedade ela está sedenta de pessoas em quem se possa confiar. Jesus vai transformar você numa pessoa que quando as pessoas olharem para você, eu acho que eu posso confiar naquela menininha de verde ali. Ela tem algo diferente. O jeito dela falar. Silene, você é diferente. Aonde a Silene entrar, conversar com as pessoas, olha, ela é diferente. O que ela tem? Jesus Cristo na vida dela. Essa é a diferença. Eu espero, ontem era aproximadamente 15 para as 3 da manhã, eu estava deitado e eu comecei a orar de novo. Eu falei, Senhor, tem um louvor muito antigo que fala, habita em mim. Eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Não basta, irmãos, em nome de Jesus, aleluia, não basta frequentar a igreja, irmãos. O Senhor, Ele deseja a maior intimidade com cada um de nós aqui. Com todos aqueles que quiserem. E intimidade é uma coisa gostosa. Um olha para o outro, sabe o que o outro quer. Não precisa às vezes nem falar nada. Sabe. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu estivesse passando aqui esta noite. O que passar disso será de natureza humana e você foi chamado por Cristo para estar junto da sociedade e misturado com Cristo em amor pelo próximo. Amém? Eu espero que através dessa simples dinâmica aqui, você tenha entendido o que é estar junto e o que é estar misturado. E você decida se você quer estar junto com a sua esposa, com o seu noivo, sua noiva, lá na sua empresa, na igreja, com Cristo, ou você quer estar misturado com Cristo, os mesmos ideais da igreja, vamos participar, vamos trabalhar, vamos estar juntos, vamos somar. Você não é calculadora, mas você foi chamado para somar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Se coloque em pé em nome de Jesus. Juntos ou misturados? O Espírito Santo de Deus, ele é invisível, ele está aqui pairando, ele está passeando pela igreja. Se você crê, diga amém. E se você quer que ele se misture contigo, se você quiser se misturar com ele, só depende de você, só depende de mim. Essa semana eu estava
A Marli passou pela sala, assim, de um lugar para o outro. Aí eu fiquei olhando para ela. Ela falou: o que foi? Aí depois eu disse para ela: você é uma das melhores coisas que Deus me deu. E você sabia que a presença de Cristo em nosso meio é a melhor coisa que Deus pode nos dar? Você sabia que esse tempo que você está tendo aqui agora é um privilégio que muitas pessoas do mundo morrem desejando por este momento? Você sabia disso? Então glorifique a Deus, agradeça a Deus, saia daqui com o coração agradecido e desejoso de se misturar com as coisas de Deus. Amém? Curva a sua fronte em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio buscar, qual é a palavra que você veio buscar essa noite, o que você pediu para Deus em oração, mas olha, eu creio num Deus que aquela que é estéril, Ele faz com que ela venha engravidar. Eu creio num Deus que aquele que está enfermo de uma doença muito grave, o Senhor cura. Eu creio num Deus que a pessoa está desesperada, necessitando de uma porta de emprego, e está esbaforida, está tensa, está preocupada. Chega em casa, segunda-feira, toca o telefone, olha, ou vem um e-mail, ou vem um WhatsApp, olha, vem aqui para a entrevista, para você ver aquela vaga. Eu creio num Deus que Ele prepara todas as coisas para aqueles que sinceramente se achegam a Ele. Então nesse momento, se coloque em posição de humildade diante do Senhor. Ele quer falar contigo, aleluias. Ele deseja falar contigo, aleluias. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor cria uma coisa nova para você, aleluia. O Senhor, Ele tem o poder de fazer algo novo para você esta noite, a partir de hoje, se você quiser. Senhor meu Deus e Pai, em o nome de Jesus, eu te agradeço por mais esta oportunidade, Senhor, singela, Senhor, de estar diante dos teus servos, das tuas servas, falando acerca da tua palavra, acerca da tua vontade, de tudo aquilo que o Senhor deseja para mim e para o teu povo. Senhor, em o nome de Jesus eu te peço, abençoa as vidas que estão aqui essa noite, todas as famílias representadas aqui, os casais, os filhos. Pai, em o nome de Jesus, aquele ou aquela que entrou aqui esta noite e deixou um problema muito sério em casa para resolver, na pendência, Senhor, em nome de Jesus, visita a casa dessa pessoa, uma briga, uma discussão, uma enfermidade, uma necessidade financeira. Pai, em o nome de Jesus, faça maravilhas nessa família, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, aquele casal, Senhor, que deseja, Pai, em o nome de Jesus, que deseja conceber filhos e que ainda não tem filhos, Pai, em o nome de Jesus, eles colocaram diante de Ti em oração. Pai, visita esse casal, Senhor. Pai, que possamos ver, Senhor, em pouco tempo, a Tua obra, o Teu milagre, porque o Senhor é um Deus de milagre, aleluias, aleluias, glórias a Deus, Senhor. Pai, aquele que ainda está com a mente, com o coração ainda fechado para Ti, Senhor, eu não tenho poder de persuasão, Senhor, e nem pretendo fazê-lo, mas o Teu Espírito Santo pode. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia daquele que não creu na Tua palavra, que desdenhou de repente da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, perdoai-o, ele não sabe o que faz, Senhor. Levanta as suas mãos aos céus, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, e a paz do Senhor Jesus, e as consolações sem fim do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um e sobre a minha vida, agora e para todo sempre. Amém. Se despeça do seu irmão da esquerda, da direita, não tenham pressa de sair da casa do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.